Só para a gente confirmar a informação, estávamos falando agora, né? E o Neymar está fora também dos 2 próximos jogos. Eu acabei de receber a informação aqui, acho que outros colegas também de outros veículos acabaram de soltar. E assim como o Danilo, né, que a gente deu aqui em primeira mão, o Neymar também está fora das partidas contra a Suíça e Camarões. Então era o que a gente já estava falando aqui, né? Nessa linha, a informação do Danilo, ela elucida muito tudo, né, pra gente, porque se o Danilo não tem condições de jogar, era óbvio que o Neymar não teria, mas como eu não sou médica, né, não daria para cravar, mas agora acabei de receber a informação aqui que é isso. Os 2 estão fora, então a gente já pode tratar desse jogo da Suíça pensando que o Tite tem que definir aí um substituto para a lateral direita e também um substituto para o camisa 10 da seleção, Otávio. Perfeito, Monique. Era o que a gente estava falando exatamente agora. Informação ao vivo, informação em primeira mão para você ligado aqui no radar. E tá na tela, urgente, Danilo e Neymar fora da fase de grupos. O Neymar saiu ainda no decorrer do jogo com aquela lesão no tornozelo, o tornozelo inchado. Tem a imagem dele chorando, né, de dor ali e tal. É uma imagem que teve um choque, inclusive num contra-ataque que eu achei que ele demorou um pouquinho para dar a bola ali no Vinícius Júnior, né? Demais e a lesão... o entorce vem porque acaba que tem uma dividida e na sequência do escorregão dele e do marcador... Tem o torção, tem né? A torção em velocidade, com carga. E realmente, assim, é um problema... E o Danilo jogou os 90 minutos, é algo que você também já tinha dito aqui, ou seja, ele sentiu a torção e tal, mas continuou em campo, podendo, inclusive, agravar um pouquinho mais essa lesão dele. Deixa eu ver o que o VS quer dizer. Diga lá, VS. Não, a gente passou aqui, sei lá, a gente chegou aqui quinta-feira, tá entrando ao vivo desde quinta, né, aqui do Catar, hora do treino da seleção, hora de outro ponto da cidade, e eu vinha falando sempre uma frase, né, lembrando lá o filme antológico Tropa de Elite, dizendo que o Morro estava muito tranquilo. Verdade. O Morro deixou de estar tranquilo, né? O VS trouxe isso ontem, inclusive, no De Placa, né, a frase célebre lá do Tropa de Elite, o Morro tá muito tranquilo. Agora já não tá mais tranquilo. Já temos percalços no caminho aqui. Que percalço, hein? Isso torna a vitória de ontem uma vitória ainda mais importante. Você imagina se o Brasil tivesse empatado, ou no pior dos casos, perdido o jogo de ontem, sem Neymar e sem Danilo pro restante da fase de grupos. Trágico. Seria trágico demais para a seleção. Seria. E acho que a vitória ela é importante por esse pós-jogo e ela foi importante na dinâmica de como o jogo se deu, sem ter o Neymar como a principal peça, sem ter o Neymar como a principal engrenagem ofensiva do Brasil, apesar de ele ter sido importante no primeiro gol, apesar dele ter sido um cara que chamou marcação para tentar abrir campo em vários momentos. Foram 9 faltas sofridas, né? O recorde até agora dessa Copa do Mundo, e é um dos recordes de Copa do Mundo em um só jogo. E é importante para a seleção desatar esses nós e entender que tem o Vinícius e o Rafinha com uma intensidade gigantesca do lado do campo, tem o Richarlison com esse poder de decisão, tem um ótimo substituto na criação por dentro, no caso, o Rodrigo, e nem sei Existem 2 formas, né? A gente já projetando o jogo com a Suíça. Existe a forma de ontem, de jogar, e aí o substituto natural seria o Rodrigo, para manter o desenho e usar o Rodrigo como o Neymar. E existe uma outra forma, que é trazer o modelo antigo, recolocando o Fred no jogo, e usando o Paquetá como Neymar. O Fred que entrou bem ontem também, né? Exato. E usando o Paquetá como Neymar. Teria esses 2 desenhos. Então o Tite tem situações a resolver aí. Eu acho que a da lateral direita ela é tranquila de resolver. E tem essas outras alternativas e variáveis pro efeito Neymar. E óbvio, ter ganho ontem faz o jogo contra a Suíça ficar mais tranquilo, e o terceiro jogo que naturalmente já seria mais suave, porque aí o time provavelmente chega classificado e tal. Então é uma questão, cara, é um problema, uma seleção que desembarcou no Catar sem nenhum ponto, sem nenhum senão, e agora tem 2 tretas para resolver aí. Assim, o Neymar possivelmente já seria poupado em caso de uma vitória contra a Suíça, não jogaria contra Camarões, mas o Danilo provavelmente jogaria, né? E aí tem que haver essa adaptação aí do Tite, o VS. O que você acha disso?
Então, eu não tenho essa certeza toda que ele seria poupado, não. Acho que da opinião da comissão técnica, sim, eu não sei se ele lidaria com isso de boa. A gente sabe que o Neymar é muito fominha e tudo. Eu não sei que tipo de conversa a comissão teve. Eu e o Formiga sempre lembramos lá daquele ano de 2000, daquela temporada 16-17, que foi a temporada, inclusive, do recorde do Cristiano Ronaldo de gols na Champions, em que o Zidane conversa com ele e fala: pô, vou te poupar em alguns jogos do Espanhol, vou te poupar para você chegar forte na reta final da Champions e tudo, e ele faz 10 gols em 6 jogos, né? Isso, não, em 5 jogos, ele faz 10 gols em 5 jogos. Eu não sei como é que estaria, não sei se a comissão técnica iria convencer ele, mas pelo que a gente sabe, acho que o Neymar ia querer jogar contra Camarões sim, porque ele é muito fominha. Agora, forçadamente, não joga contra a Suíça, não joga contra Camarões, e aí temos que ver o jogo das oitavas, né? Que eu já estou aqui projetando o Brasil estando nela. Aí passa a ser mais preocupante, né? Porque aí vai estar voltando de lesão, com menos ritmo de jogo e possivelmente num nível de enfrentamento maior. O mais ríspido também. E a gente viu alguns jogos bem ríspidos nas eliminatórias e em Copa América. Tá, enfim. Ríspido você diz em... Duro. Tá, ok. Duro no sentido físico. Beleza. Do que, por exemplo, Jogo quente, em relação a né? Portugal. Jogo pegado. Acho que a estreia do Uruguai foi até um pouco decepcionante, mas é um meio-campo com potencial enjoativo. Porque você tem ali Vecino, Bentancur, Valverde e outras figuras achei até que o meio-campo deles contra a Coreia, que é um meio-campo, que é o ponto forte do time, né? Com Bentancur e Valverde, principalmente, não atuou tão bem assim, né? Vamos ver. Eu acho que o jogo foi ruim. O que eu digo é, eventualmente, como o Vess estava falando, de uma oitava de final, projetar como esse jogo ia ser fisicamente para dois caras que ficaram fora, né? Principalmente o Neymar, que vai... vai estar retornando meio sem ritmo de jogo. E vai estar no tumulto ali de um setor impactante. Tem muita gente que pode questionar, porque, cara... Nesse cenário seria melhor enfrentar Portugal, então? Fisicamente falando, talvez sim. Tem muita gente que... por que demora tanto para dar a resposta? Por que só sai hoje e tal? Cara, assim... Tô falando aqui bem... Eu já operei tornozelo e joelho. Eu já tive lesão ligamentar, tanto no joelho quanto no tornozelo. Já foi muito caçado dentro de campo, Não, né? uma foi até sozinho, mas é impossível, cara, assim, impossível no mesmo dia da lesão você conseguir fazer exame de imagem. Não tem como, porque ainda mais no caso do Neymar com edema, com o sangue inchaço, não né? deixa nem enxergar as lesões e tal. Tem um agravante no caso do Neymar de já ter tido outras lesões ali e você ter várias cicatrizes no tornozelo que podem até atrapalhar o entendimento da leitura do exame. Então, assim, eu quando rompi o ligamento do joelho, eu só consegui fazer o exame de imagem 2 dias depois, assim. O primeiro dia foi para tirar sangue, né, para tentar desinchar, para só depois fazer. Óbvio que uns caras desses têm a recuperação muito mais rápida, eles fazem, nem sei se o Neymar precisou fazer drenagem ali para já fazer o exame hoje. A seleção tá com médicos de ponta, laboratórios de ponta, enfim, exames feitos de ponta, e para traçar esse diagnóstico, é o que disse Formiga, né? Não é algo tão simples assim, você precisa que a imagem esteja conclusiva, que esteja clara, e aí o edema mesmo, né? Ou as próprias cicatrizes, enfim, da própria lesão, você precisa esperar que elas abaixem ali para que você consiga ter essa leitura, o médico consiga ter essa leitura. E nesse ponto, cara, assim, o próximo jogo era impossível mesmo, porque, cara... Segunda-feira ainda, muito né? em cima, assim. Você tem o desinchaço, o passar a dor, o voltar à mobilidade minimamente igual ao que estava antes ali, ainda mais numa articulação, tornozelo e tal. O próximo jogo era muito difícil. E aí você já tem essa precaução de cravar que o Brasil, pelo menos, pode se dar esse luxo, né? Tem várias seleções que não sabem nem se vão chegar viva no terceiro jogo, né? Você tem os casos aí de Alemanha e Argentina que vão dar, graças a Deus, se chegarem à última rodada ainda brigando por classificação. O caso do Brasil é projetar, provavelmente, a sua situação já em mata-mata e se dar o luxo de ter a sua principal estrela em tratamento para voltar só no mata-mata.
A gente tem feito aqui junto com a produção alguns possíveis cenários dos próximos jogos do Brasil, sem o Neymar e sem o Danilo. Daqui a pouco a gente vai mostrar isso pra vocês, mas aí eu convido você que tá aí no chat também, cara. Como que você escalaria a seleção brasileira pra esse jogo, principalmente de segunda-feira contra a Suíça, que passa a ter uma outra importância agora com esses desfalques? O Brasil vencendo, garante a sua vaga e aí fica mais tranquilo, evita qualquer tipo de crise, né? Vamos colocar aí na tela as escalações que a gente pode ter com o Tite colocando aí os 11 titulares, ó. Olha lá, essa com o Paquetá entrando na do Neymar e aí o Fred indo para do Paquetá lá. E aí o Daniel Alves na lateral direita. Entrariam Daniel Alves e Fred com o Paquetá sendo adiantado para onde estava jogando o Neymar ontem. É mais ou menos essa que você imagina? Mais provável? Eu tenho dúvidas, assim, porque a Suíça, ela deve ficar até mais do que a Sérvia, né? Até mais compacta e tal. A Suíça na estreia jogou de uma forma que eles não jogam, tendo a bola. Contra o Brasil eles vão jogar na bola de segurança deles, que é essa, né? E aí, entendendo talvez que você precise construir desde trás, talvez, de repente, o Paquetá ocupe o lugar do Fred e o Rodrigo ocupe o lugar do Neymar. A gente tem mais uma escalação aí, ó, pra ver uma outra possibilidade. Vamos ver o que a produção preparou. Ah lá, aí o Rodrigo entra ali no lugar do Paquetá, o Paquetá fica na dele onde ele jogou ontem, então o Rodrigo entraria na do Neymar e o Daniel Alves na do Danilo. Essa é uma boa escalação também, tá? As duas possibilidades, elas são... O Rodrigo entrou muito bem ontem também. O Rodrigo entrou muito bem, teve chance de fazer gol e tal, numa maturidade gigantesca. O Rodrigo é visto cada vez mais pelo Ancelotti como um 10, né? Como esse ponta de lança aí e tal. Ou como na Holanda os caras chamam a sombra do atacante, né? Eles usam esse termo muitas vezes. Falavam assim do Bergkamp, né? O Bergkamp era tratado como o sombra do atacante. Craque, que era por trás do 9, não, um fenômeno. E jogou a Copa de 94, inclusive, contra o Brasil, 98 também. Inclusive a coletiva do Van Gaal, né? Você viu ele dando um abraço no senegalês? Vi, que falou que era fã dele e tal. Né? O Van Gaal, que assim, é uma lenda no futebol holandês, né? Ele e Cruyff, que não se davam, as pessoas esquecem disso, mas pensavam diferente em alguns aspectos, mas tem um nome cravado na história do futebol holandês. Desde o Rinus Mitchell, aí o futebol total, a laranja mecânica, a Holanda contribuiu muito pro futebol. Demais, tá? A gente tem mais uma escalação, tá, ô Formiga? Vamos botar na tela aí essa mais conservadora, ó. Tá lá, o Militão entrando na lateral direita, né? E aí o Fred entrando no meio de campo, e o Paquetá sendo adiantado, deslocado para onde jogou o Neymar ali de 10. Eu, assim, entendendo que o Tite curtiu o modo e o modelo como o Brasil jogou e que vai ser um jogo de ainda mais paciência contra a Suíça, eu acho que ele vai de Paquetá, Casemiro, Rodrigo. Sendo o Rodrigo a alternativa direta ao Neymar, né? Entendi. Ô VSR, você imagina assim também? A gente mostrou 3 escalações diferentes aqui, desde a mais conservadora com Militão e Fred entrando no time, até uma um pouco mais ousada para uma Suíça que se defende mais, com o Rodrigo entrando no lugar ali do Neymar e o Daniel Alves na direita. Como é que você imagina, já pensando no jogo de segunda-feira, ô VS, a solução de escalação, de substituições que o Tite precisa fazer na seleção brasileira por conta das lesões? Pensando com a cabeça do Tite, eu acho que na ausência do Neymar, eu acho que ele vai entrar com o Fred e vai empurrar o Paquetá para frente. Acho que ele vai empurrar o Paquetá para articulação, Paquetá para jogar ali por trás do Richarlison e entrando o Fred no time. Isso é o que eu acho que ele vai fazer. E na lateral direita eu tenho minhas dúvidas, mas enfim... Eu acho que tem uma chance do Tite vir com o Militão e deixar o Daniel Alves para esse eventual jogo contra Camarões já classificado, possivelmente jogando pelo empate para ser primeiro lugar. Então eu acho que o Tite virá com Militão na lateral e com o Fred entrando no meio e com o Paquetá sendo empurrado para fazer a função que o Neymar vinha fazendo. Então o VS imaginando uma escalação um pouco mais comedida, né? Com o Militão na lateral direita e até o Rodrigo substituindo o Neymar, mas com o Militão no lugar do Daniel Alves. É uma outra possibilidade.
pensando que esse é um jogo importante, que o Brasil precisa desse resultado, e aí sim, contra Camarões, já com a vaga garantida, entraria com uma escalação mais ofensiva, talvez. O Paquetá já foi Neymar algumas vezes, né? Ele já fez esse papel, inclusive quando o próprio Neymar foi falso 9, o Paquetá pisava até mais na área que o próprio Neymar em vários momentos, né? Jogador que tem muita ferramenta técnica e tática, fez, acho que um jogo fora do seu papel principal ou preferido, bom até. Eu acho que o primeiro tempo do Paquetá foi interessante, não foi um jogo brilhante, mas não precisava ser. E é uma alternativa bem clara, assim, não duvido que aconteça, não. Mas hoje tem algumas sombras, algumas peças, assim, Martinelli para o Vini, Antony para o Rafinha e parece Rodrigo para Neymar, mas a gente vai ver até que ponto realmente é isso ou não nessa escalação, né? Se ele é uma alternativa, um plano A, B, ou se de fato, numa situação como essa, o Tite ainda enxerga o Paquetá como esse elemento mais maduro, mais útil para ser empurrado para frente e devolver o Fred para sua função original. Lembrando, esse era o time A do Brasil, né? Sim, total. Com o Fred de titular. E isso mudou momentos antes da estreia ali, né? Acho que desde os treinos ali em Turim, quando começou a fechar o treinamento, o Tite já começou a imaginar aquilo que ele já falava, né? Os atacantes estão se escalando, eles estão pedindo passagem. Diga aí, Monique. Oi, Otávio, só para a gente trazer outras informações atualizadas aqui sobre o treino de hoje, que a CBF acaba de divulgar para a gente. Já eles vão mandar um vídeo do Dr. Rodrigo Lasmar falando sobre os casos de Danilo e Neymar. A gente vai encaminhar aí para vocês para a gente poder rodar. O Alisson e o Paquetá também ficaram no hotel hoje fazendo um trabalho individualizado. E aqui a gente vê em campo só o grupo que não começou a partida de ontem e o Antony não está aí. E aí eles informaram agora que o Antony, com um mal-estar, não treina hoje, então outras informações atualizadas sobre outros jogadores, né? No caso, Alisson e Paquetá ficaram no hotel fazendo um trabalho individualizado e o Antony, com um mal-estar, não treina. Já a gente vai conseguir ouvir o que diz o Dr. Rodrigo Lasmar. Beleza, Monique. Então, informações atualizadas, né? O Antony sentiu um mal-estar, ficou no hotel. O Alisson treinando também no hotel, enfim. Cara, a gente vai voltar 100% no mata-mata. Essa é a verdade. A gente tem que pensar agora na fase de grupos. Algo semelhante aconteceu em 2018, mas aí ainda no pré-copa, né? Ainda no pré-estreia, que foi quando o Daniel Alves se machucou e o Fagner precisou assumir a titularidade. Hoje o cenário é um pouquinho diferente, enquanto a gente tá vendo o Vini Júnior aí correndo, dando voltas no gramado. Acho que fez um bom jogo o Vini, de tentativa toda hora, de não dar paz à defesa da Sérvia. Não sentiu ele fominha em determinados momentos, não? Eu acho que é muito dentro da característica dele, né? do Vini, de agredir, de ir para dentro, de buscar o 1 contra 1 para fazer uma primeira quebra. Ele é fundamental, Otávio, nos 2 gols, né? Ele finaliza para o rebote do Richarlison e dá assistência para o segundo gol. Para quebrar aquela linha de 5, linha de 4 ali, tava difícil mesmo. Diga aí, Vess. O áudio do Dr. Rodrigo Lasmar chegou e a Monique está trazendo aqui a informação. Você quer falar? Tá. Foi feito o exame do Neymar, lesão ligamentar lateral, junto com pequeno edema ósseo no tornozelo direito. Então afetou ali o ligamento lateral do tornozelo. Lesão ligamentar medial. O do Danilo? Já o Danilo é lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo do Danilo. Então, assim, foi ali, tem a pancada e tem jogadores... Ok. Então, os jogadores vão fazer a gente tem o áudio aqui e passarão por Vamos avaliação soltar o áudio diária. aqui do Rodrigo Lasmar, então, para a gente poder ouvir o médico da seleção brasileira então falando sobre as lesões dos jogadores brasileiros. Aí. Vamos rodar. Adiantado na entrevista de ontem, os jogadores Neymar e Danilo iniciaram o tratamento ontem, imediatamente após o nosso jogo. Hoje pela manhã eles foram reavaliados e, conforme nós já tínhamos adiantado na entrevista de ontem, através da avaliação física de hoje, achamos importante fazer um exame de imagem, uma ressonância magnética,
para que nós tivéssemos mais dados da evolução dos dois jogadores. Os exames mostraram uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito do Neymar, junto com um pequeno edema ósseo, e uma lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo do Danilo. Os jogadores continuam em tratamento. É muito importante nós termos muita calma, tranquilidade. Essa avaliação será diária para que nós tenhamos, então, informações e tomarmos as melhores decisões a partir disso. Já podemos adiantar que não teremos os dois jogadores para o nosso próximo jogo, mas eles permanecem em tratamento com o nosso objetivo de tentá-los recuperá-lo a tempo para essa competição. Tá aí, então, o áudio do Dr. Rodrigo Lasmar, sendo bem enfático de que eles estão fora, então, dessa fase de grupos, né? Do próximo jogo era evidente. E aí, lesões parecidas, mas com certa diferença médica, né? A do Neymar uma lesão ligamentar lateral, também com edema ósseo, ou seja, a lesão chegou até o osso ali do tornozelo dele, com um inchaço ali na parte do osso, enquanto a do Danilo, uma lesão ligamentar medial, ou seja, é do outro lado, né? Não é ali na lateral, é na parte medial, é do outro lado do tornozelo, mas os dois sendo confirmados agora também oficialmente pelo médico da seleção brasileira, com lesões que... Aquilo que você falava, Formiga, era importante esperar o exame de imagem para poder ter o diagnóstico correto, e ele fala que esperou para fazer a ressonância magnética e tal, e que elas trazem esse diagnóstico, né, de que os dois têm lesões ligamentares. Por sorte, não houve rompimento, né? Se houvesse rompimento ligamentar, era um abraço, provavelmente fora da Copa do Mundo. Como é só um edema, como é só algo que não chegou a romper o ligamento, eles têm chance de voltar